Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Hola a todos, bienvenidos a La Semilla Podcast y proseguimos con el estudio del libro de Efesios. Estamos en el capítulo 2 y vamos a proseguir ahora con los versículos 14 hasta el 18. Hermana, ¿cómo está? Graças a Deus, bien. Graças por la bendición de estar viva y poder compartir esse tema que es tan interesante, es tan importante para nosotros, ¿no? Es pertinente para estes dias, porque muitas pessoas já não entendem muito as coisas, não se estão alejando de Deus. E essa foi a razão por que Pablo escreveu esta carta a los Efésios, porque realmente está vivendo o que nós hoje estamos vivendo. Por isso é pertinente para estes dias estudar a carta de Efésios. Entonces vamos a leer el versículo 14 al 18 del capítulo 2 de Efesios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Muy bien. En el episodio anterior nosotros hemos visto la unidad en Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. La unidad también entre judíos y gentiles. Y ahora vamos a ver qué es lo que da o que nos dio el sacrificio de Cristo. Paz con Dios y con su pueblo, o sea, con los judíos y también entre los creyentes. Pablo recalca que solo en Jesucristo, o que solo Jesús es nuestra paz. ¿No es eso que dice? Porque Él es nuestra paz. Él es Jesús. Porque Él es nuestra paz. Muchas personas dicen que paz, cuando tú preguntas, ¿me defines qué es la paz? Ausencia de guerra. No. Claro, que todo esté en tranquilidad. Sí. No. Solo Jesús puede dar la paz verdadera. En Isaías capítulo 9, versículo 6, ele profetiza o nascimento de Jesus. E esse niño iba a receber alguns títulos, como admirável, consejero, Deus forte, Padre eterno e príncipe de paz. Solo ele pode dar a paz ao pecador. Não existe outra fuente de paz. Lo que as leis, ordenanças, cerimônias, sacrifícios e buenas obras nunca puderam hacer para estabelecer a paz entre Deus e os homens. Jesus lo hizo. ¿Cuántos años los israelitas ofrecen sacrificio? Las leyes que Moisés recibió en el monte Sinaí, en cuanto a la alimentación, como debían vestirse y muchas otras cosas. Eso no pudo dar paz a nadie. Solo Jesús es la fuente de paz. Essas coisas não podiam trazer harmonia entre os homens e Deus, porque há uma barreira. Havia uma barreira e há uma barreira entre aqueles que aún não hicieron a paz com Deus. E nem entre eles. Mira como vivem certos grupos de pessoas, não? Dia e noite em guerra. Então, solo Jesus pode fazer a paz entre Deus e os homens e entre eles mesmos. Em el sacrifício que ele, Jesus,
hizo de sí mismo sobre la cruz, Jesús logró ambas cosas, paz con Dios y paz entre nosotros. Por eso Jesús es llamado príncipe de paz. Y ese niño, quiero decir que ese niño ya creció. Ese niño creció, vivió como hombre y un día fue muerto en la cruz del Calvario. Y muy pronto regresará. Él no está en un pesebre más. Ya no está como muchas veces se le representa, ¿no? Como un Sí, niño todavía. cuando llega diciembre, Jesús siempre va a estar en un pesebre. Claro. Entonces hay Cuando que entender. llega la Pascua, Jesús está colgado en una cruz. Y nunca sale de la cruz al pesebre, de pesebre a la cruz. Cuando Juan lo vio glorificado a la derecha de Dios. Entonces, eso hay que entender. Ahora, Cristo está glorificado, ¿no? Está glorificado, não está mais com aquele corpo que foi azotado, um corpo todo molido por causa dos azotes, por causa dos pedaços de hueso ou qualquer coisa cortante em la punta del látigo. Não, Jesus está glorificado. Está parado, Juan lo viu parado, intercedendo por nós outros. Agora ele é nosso sumo sacerdote, é nosso abogado, nosso mediador. A Bíblia diz em 1 Timoteo 2:5 que Jesus é nosso mediador entre el cielo y entre Deus e o homem. Jesus é nosso mediador, é nosso intercessor, não é Maria. Maria não foi glorificada, Maria está na tumba esperando a ressurreição de los muertos para ser glorificada e assim ser arrebatada ao cielo. Pero Maria não está em el cielo. Então, que é o que estamos vendo aqui? A superioridade do sacrifício de Cristo. Lo que o antigo pacto não pôde dar ao homem, Jesus, com um solo sacrifício, resolveu todo. Assim como o pecado é a causa de todo conflito e divisão, também é inimigo de toda paz e harmonia. Já hemos dicho, ¿por qué no hay paz en el mundo? Por causa del pecado. Del pecado. Porque o pecado nos hace egoístas, orgulhosos, não é assim? Um quer tomar, por exemplo, quer tomar a terra de outro, quando não lhe pertence. Suas riquezas. Isso é egoísmo, orgulho. Não podemos viver assim. Algo inerente a la maldad es la imposibilidad de la paz. El pecado tiene la característica básica del egoísmo y el egoísmo, por definición, fomenta la división y el desorden. Quando alguém vê em uma sociedade divisões e desordem, quem é a causa? É a pessoa? Não, é o pecado. Isso nós temos que saber. Santiago diz assim: de onde vêm as guerras e os pleitos entre vosotros? Não é de vuestras pasiones, las quais combatem vuestros membros, codiciais e não teneis, matais e ardeis de envidia e não podeis alcançar, combatis e luchais, pero não teneis o que deseais, porque não pedis. Pedis e não recebis, porque pedis mal, para gastar em vuestros deleites. Aí está a solução. É que muita gente hace la vista gruesa, ¿no? La paz solo llega cuando el ego muere. Y el único lugar donde el ego muere de verdad es al pie de la cruz. Es el único lugar. No, de nada vale hacer promesas, ¿no? Y hacer tantas cosas, hacer ritos, hacer rituales. Eso no va a cambiar. Me recuerdo uma vez que uma chica, ela tinha um caráter muito débil, porque não é forte, porque quando o caráter é forte, não comete essas coisas, e encontrou-se com uma bruxa, e a bruxa disse que ela podia resolver seu problema, porque quando ela se enojava, se amargava, ela pegava muito feio a seus filhos.
Uhum. E falou a essa bruxa, e a bruxa disse assim, eu sei como tu podes melhorar tu caráter. Indo a certo lugar, Uhum. e fizeram um sacrifício. Em vez de melhorar seu caráter, empeorou. Uhum. Porque aí não era só o seu mal caráter, ela veia demônios em sua casa, não podia dormir. Uhum. Então, só quem pode cambiar nosso caráter, moldear nosso caráter, Es Cristo. é Cristo, através de seu Santo Espírito, que a partir do momento que uno recebe a Cristo, ele hace morar em nós outros, não é assim? E vai trabalhando em nossas vidas. De nada sirve ser bruxeria, porque nenhum ritual vai ajudar em cambiar a vida da pessoa. Gálatas 2:20 é muito conhecido, não? Uhum. Diz assim, com Cristo estou juntamente crucificado. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo em la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Uhum. Então, quando uma pessoa acepta Cristo, de certo modo, ela sofre uma morte. Só não é mais como a morte de Cristo, pero é nosso ego. Uhum. É o âmbito espiritual. Se não morre, não pode haver câmbio. Claro. Jesucristo vino como um bebê à terra, já hemos visto. Mais de 2000 anos, Jesus já vino à terra. E em seu sacrifício na cruz, ele se convirtiu em paz para todos os que confiam em ele. E sua paz é permanente, não é temporal. Ele de ambos pueblos, judíos e gentiles. Agora les hizo cercanos. Uhum. Los uniu com um solo sacrifício. E com esse sacrifício, ele derribou. Pablo está dizendo, derribando a parede intermédia. Vamos ver mais adelante o que significa essa parede intermédia, essa parede de separação. Não? Então, com um solo sacrifício, Jesus uniu ambos pueblos, judios e gentiles. Agora já não há mais essa separação. Quando um judio aceita a Cristo, reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, é uno com um gentil que também ha hecho a paz com Deus. Uhum. Não há mais essa diferença. Em Jesus Cristo, um judio já não se distingue de um gentil em lo que concerne a la religião. Uhum. Claro que vamos ter culturas diferentes. Claro. Pero enquanto a la parte espiritual já não há diferença. Desde o ano 70, depois de Cristo, que o templo foi destruído por el general Tito, desde aí já a religião, o judaísmo já não tem o mesmo poderio, podemos dizer, não? Porque eles não têm templo. Claro. E sem templo eles não podem oferecer sacrifícios. Uhum. E algo que eu estava meditando, era necessário que este templo fosse destruído. Imagina-te, Juan, se esse templo estivesse em pé. Claro, seria um caos, eu creio. Um caos. Mira, só porque eles tinham uma parte do muro de los lamentos. Uhum. Eles continuam, os rabinos continuam aí, fazendo com que a religião siga adelante. Uhum. Claro. Então, eu he visto isso quando estava estudando, que realmente era necessário que este templo caíra, se fora destruído. Porque não poderia. O evangelho não podia penetrar na mente destas pessoas. E hoje em dia, muitos judeus han recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador. E esse era o problema da carta aos Hebreus, que ele escritor, quando ele escreveu essa carta, é que o templo todavia estava em pé. Em pé. Então, os crentes estavam sofrendo muita persecução. E como o templo estava em pé, muitos decidiram volver ao judaísmo, ao culto levítico, que consistia em oferecer sacrifícios. Então,
para tener comunión con Dios, para tener una relación con Dios, es necesario quitar la religiosidad. Si no, no. Aún si já recebiste a Cristo como tu Senhor e Salvador, uma coisa que deves quitar é a religiosidade. De todos esos rituales, ¿no? Todas esas tradiciones muchas veces que son un estorbo para tu vida cristiana. Muito bem. Agora vamos a ver o que significa a parede intermédia de separação. Porque Pablo está nos mostrando que havia uma parede intermédia de separação. O que significa isso? Esta parede alude à divisão que havia em el átrio del templo. En el tabernáculo nadie podía entrar, a não ser os levitas, ¿no? La tribu de Leví, los sacerdotes y sumos sacerdotes. Pero en el templo, ellos hicieron un átrio para los gentiles. E sabes quê? Em esse átrio, um judío não podia estar, era proibido, ia morrer, e nem tampouco os gentiles podiam passar para o átrio de los judíos. Havia como pode dizer, uma separação realmente literal, que se alguém passasse, se caía e poderia morrer. Era como uma caneleta, pero profunda. Como un abismo, digamos, ¿no? Un pequeño sí. abismo, digamos, algo así. Muy bien. Mira, estaba escrito ahí, entre el átrio de los judíos y entre el átrio de los gentiles, havia um aviso que decía, nenhum gentil pode passar por la barricada que rodea el santuario. El que sea sorprendido em tal acto será culpável de sua própria muerte em consequência. Ou seja, qualquer pessoa que tentava passar sobre essa barricada era morto. De isso Pablo está falando. Entonces, sí había una separación. Sí, literal, Juan. Literalmente había una separación. A pesar de que los gentiles querían ir al templo, pero estaban separados de los judíos. Sí. Estavam separados por los judíos. Isso me hace recordar, Juan, que em algumas denominações, em meu tempo de adolescente, mulher não podia sentar com homem. Claro, había diferencia. Havia uma barreira também, havia uma barricada. Só que não era tipo como um abismo. Pero sim havia, Juan. As mulheres para um lado e os homens para outros. Essa separação, sim ou não? Claro. Pero isso não deve haver entre crentes. Claro, ya no hay. Já não há mais. No hay eso. Muito bem. Esta barreira física ilustrava a barreira de hostilidade e ódio que também separava a los dois grupos. Mira, era tanto que o gentil estava sujeito a morrer. E morrer literalmente não é espiritualmente. Se um judío que levara um gentil a la parte restringida del templo, se arriesgava a ser executado. Eu não sei se tu te recuerdas que Pablo foi acusado de levar um gentil ao templo. Isso está em Hechos 21, 27 ao 32. E Pablo não havia hecho. Eles acusaram que Pablo havia levado a Trófimo, um gentil de Éfeso, a la parte interior del templo, pero ele não havia hecho. Porque se Pablo hubiera hecho, ele seria muerto. Pero também casi lo mataram. Se a polícia não chega, claro, casi lo matan, ¿no? Casi lo matan, porque assim era, Juan. Se um judío levava a um gentil ao interior do templo, o judío era executado. Imagínate a rigidez. Claro, eran muy estrictos con la religión. Deus em um começo havia separado a los judíos de los gentiles, por supuesto. Pero ¿por que Deus separou os judíos de los gentiles?
Deus llamó una nación, ya hemos hablado eso varias veces, ¿no? Para que los judíos predicaran, demostrasse a los gentiles el Dios que ellos servían y el Dios que estaba dispuesto a redimirlos. ¿Qué hizo Israel con esta bendición? Se fueron egoístas, ¿no? Foram egoístas e puseram o quê? Como é? Regras, não? Regras. Pero Deus sempre estuvo disposto a salvar, a redimir a ambos grupos. Só que Israel como nação foi elegida para proclamar as buenas nuevas a los gentiles que estavam perdidos. Dio una tarea. De igual manera, Dios entregó la tarea ahora a la iglesia. Claro, ahora nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿no? De mostrar a Dios. Demonstrar a Dios, el Dios que servimos y el Dios que está dispuesto a redimir al pecador. Cristo derribó para siempre. Y el texto dice derribando, ¿no es así? Derribando. Alude a un tiempo passado com uma ação finalizada. Derribando já não há, o templo já não há. Claro, ya está derribado, ¿no? Sim. Alude a um tempo passado como uma ação finalizada. E só assim os judeus podem rendir-se a Cristo, porque já não podem confiar em los sacrifícios que hacían antes, não? Em la lei. E todas as paredes de separação, aboliendo em sua carne las enemistades, aí está bem claro, la lei de los mandamentos expressada em ordenanças. Pablo também aclara isto em Colossenses, porque aí na igreja de Colossos tinha bastante judaizantes. Quando Jesus morreu em la cruz, aboliu todas as barreiras entre el hombre y Dios, y entre el hombre y sus semejantes. La barrera más grande entre los judíos y gentiles era la ley ceremonial. La ley de los sacrificios, ¿no? La ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Las festividades, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y todas las fiestas, ¿no? Sacrifícios, ofrendas, leis de limpeza y purificación y todos los demás mandamentos externos y distintivos para la separación única de Israel frente al resto de las naciones fueron abolidos por completo. Entonces Cristo quitó todas esas cosas, ¿no? Esas barreras, como dice aquí, para que ahora pudiéramos ser un solo pueblo, no importa la nacionalidad, no importa la cultura, ¿no? Seamos un solo pueblo. Solo un pueblo. Entonces ya no existe más esto. Por otro lado, eu quero aclarar aqui, el hecho de que a lei moral de Deus nunca foi abolida, essa lei nunca foi abolida. Há gente que diz e pensa também, há muitos, que a lei moral foi abolida, que para os judeus estava escrita, foi escrita em pedras e se referia aos 10 mandamentos. Não, essa lei não foi abolida. Sua lei moral refleja sua própria natureza santa e, por ende, nunca pode cambiar. Isso está em Mateus 5, 17 ao 19. Essa é a lei que para os judeus resumia em los 10 mandamentos. E para todos os homens escrita em seus corações. Agora, todos os homens, essa lei está escrita em sua consciência. Vamos ler, Juan, Romanos 2:15. Ya, Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. E sabes quê? Deus vai juzgar em base a la lei moral que foi escrita em los corazones de los gentiles. Por exemplo, os incas, não? Serão juzgados por la lei que eles tinham. Todos nós outros sabemos o que é malo, sim ou não? Claro. E o que é bueno. Assim que
não vai haver excusas delante de Deus. Isso devemos ter muito cuidado. E essa lei moral, quando Jesus vino, ele la resumiu em 2. Não é assim? Amar a Deus y amar al prójimo. e amar ao prójimo como a nós outros Como mesmos. uno mismo. Então, já não são 10, são 2. Nada más 2. 2. Está mais fácil. Pero, aún assim, sem Jesus, não podemos amar a Deus e amar a nosso prójimo. Para poder amar a Deus e nosso prójimo, temos que ter a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Os 10 mandamentos, al igual que todas as leis morais de Deus, apenas são a expressão estruturada e particularizada do amor que Deus requer. Isso está em Santiago 2:8. ¿No? Santiago 2:8. Todas as leis cerimoniais que distinguieron e separaram os judíos de los gentiles foram anuladas, porque os sacrifícios que eram oferecidos, eram realizados em el templo, era um símbolo do sacrifício que um dia Cristo iba a ser por nós outros na cruz do Calvário. Agora já não necessita mais sacrifício, porque o escritor, não é Pablo, o escritor a los hebreus disse que o sacrifício de Cristo foi hecho uma sola vez e para sempre, é eterno. Antes de Cristo, esses 2 grupos não podiam comer juntos, não? Claro, no podían. Não podiam entrar na casa, fazer uma visita. ¿Te acuerdas daquele homem que pediu a Jesus que sanasse a seu servo? Claro. Pero ao mesmo instante ele disse, não sou digno que tu entres em minha casa. Isso que ele era um gentil. E judío não entrava na casa de um gentil. Então, antes de Cristo, os judíos não podiam assistir um culto juntos. Claro, no. Imagínate. Era abominación para Era ellos. abominação. Então, com o sacrifício de Cristo, todas essas barreiras religiosas foram destruídas, foram anuladas. Entonces podemos ver aquí cómo es que el sacrificio de Cristo pudo traer paz, pudo derribar esa separación que había, una separación cultural, una separación religiosa, ¿no? Y había una diferencia bien marcada entre los judíos y los gentiles, ¿no? Y solo Cristo pudo hacer que todas esas barreras se destruyeran, ¿no? Y hoy en día también, ¿no? O sea, puede hacer que todas estas barreras políticas, sociales que hay también en diversos pueblos puedan ser destruidas, ¿no? Y podamos ser un solo pueblo, pueda haber paz, como ya decíamos antes, ¿no? Puede haber paz. Entonces, busquemos a Cristo. Esto es nuestra responsabilidad, ¿no? Y por eso también nosotros aquí predicamos a Cristo, porque queremos que cada uno de ustedes que nos escuchan puedan conocer, puedan experimentar esa paz, puedan aprender y tener la capacidad de amar a Dios y amar a su prójimo, ¿no? Entonces, vamos a proseguir con este estudio. Hoy día hemos acabado el versículo 14, ¿no? Hemos estado estudiando este versículo 14. Ajá, 14, y vamos a seguir hablando del versículo 14. Esperamos que pueda haber sido de bendición. Y les pedimos que si esto le ha edificado, comparta, nos ponga un like, se suscriba y bueno, nos siga, ¿no? Para que pueda cada vez que se sube un video pueda usted recibir la notificación y pueda ser uno de los primeros que nos escucha. Esperamos que tengan una semana bendecida y nos vemos la siguiente semana. Thank you.